É isso aí, galera do Passe Gol. Nesse Passe Gol você vai saber tudo o que aconteceu no Campeonato Maranhense. Eu sou Cadu Mendes e aqui comigo o Gaudencio Carvalho. E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a 5ª rodada do campeonato. Então, como você já sabe, taca a vinheta. Eu acho que foi melhor quando tu fala, cara. Ah, eu também! É isso aí, galera. 5ª rodada do Campeonato Maranhense. A gente vai começar falando do jogo entre Bacabal e Moto Clube, a vitória do Moto. O Moto conseguiu a primeira vitória fora de casa, lá em Bacabal, contra o Bacabal. Foi 1-0, mas o placar não demonstra como foi o jogo, porque o jogo foi muito bom. Os dois times atacando bastante. Tanto o Rodrigo Ramos quanto o goleiro Dalisson, do Bacabal, defenderam muito. Inclusive, Dalisson, se eu pudesse escolher, eu escolheria ele como um dos jogadores da partida. É porque o Moto, mesmo com um a menos ali no segundo tempo, Exatamente, conseguiu várias chances de gol. O primeiro tempo foi muito corrido para as duas equipes, bola na trave do Moto, boas defesas de Rodrigo Ramos. Um jogador do Moto foi expulso, Everlan, aos 31 minutos do segundo tempo. E nesse momento do jogo, o jogo estava muito pegado já, estava se aproximando ao final da partida, e os dois times já estavam mais receosos em atacar e levar o contra-ataque. Mas aí uma bola rápida enfiada para Chailson, ele conseguiu entrar, furar o bloqueio dos dois zagueiros e chutar na saída do goleiro. Foi um lance rápido ali, ele muito rápido. Conseguiu ficar entre os dois zagueiros e deu um chute na saída do goleiro. Ele é um jogador veloz, conseguiu antecipar, conseguiu tirar do goleiro. 1-0 para o Moto. Foi um bom resultado para o Moto. Fez o dever de fora de casa, na realidade, foi a primeira vitória fora de casa, o que é muito importante para o Moto. O detalhe desse jogo é que na terça-feira passada, o presidente do Moto Clube ele pediu um afastamento de 30 dias por conta da confusão com a torcida, que já não aguenta mais ele na presidência, e a imprensa também ainda fala muito que ele é meio omisso em várias situações. E ele falou que se o problema fosse ele ia se afastar por 30 dias. Na segunda-feira, depois do programa, já à noite, na noite da segunda, exatamente, já teve a confusão aí com o presidente. E aí ele pediu o afastamento de 30 dias. Se o problema fosse ele permaneceria afastado. Caso contrário, ele voltaria e começaria o trabalho novamente. E aí o que aconteceu? Ele se afastou. Ele se afastou e o Moto venceu. Vencer. Ele se afastou e o time conseguiu vencer fora de casa pela primeira vez na competição. O Moto soma agora 9 pontos. Quem entendeu, entendeu, né, cara? Fazer o quê? Presidente. O Moto chegou aos 9 pontos com essa vitória. Vice-líder do campeonato. Vice-líder do campeonato, atrás apenas do Imperatriz. Subiu 2 posições. Exatamente. Então o Moto ali tá tentando... Tá mantendo, tá bem regular na realidade. Tá bem regular Tem 2 vitórias na competição, mas tá se mantendo na parte de cima o tempo inteiro. E o outro jogo da rodada foi entre São José e Cordino, que Cadu conseguiu acompanhar pra gente. O jogo aconteceu lá em São José de Ribamar com os portões fechados, porque o time do São José não conseguiu o laudo para poder a torcida acompanhar esse jogo. O jogo foi 1-1, o jogo também foi muito bom. Esse jogo entre o São José e o Cordino. O time do São José jogou muito bem o primeiro tempo, conseguiu aos 34 minutos fazer um gol com batata. Só que aí no segundo tempo, o time do Cordino voltou melhor. Sim. E aí aos 24 minutos já da etapa final, conseguiu empatar esse jogo. Com Davi. Davi fez o gol do Davi. São José estava em segundo, ali na 4ª rodada, e aí nessa 5ª caiu uma posição, foi para terceiro. O Cordino é um dos que também brigam ali com, uma disputa direta, o Bacabal, né? E o Santa Quitéria. Só que o Cordino, assim... Tá brigando nas duas, na parte de cima, né? E na parte de baixo da tabela. Tá apenas 3 pontos do 7º colocado, que é o Bacabal. Então o Cordino aí tem que abrir o olho para as próximas rodadas, senão ele pode perder a vaga pro hexagonal final, pra etapa final do campeonato e ainda pode ser rebaixado. E o próximo jogo que a gente vai falar é entre o Imperatriz e o Santa Quitéria, o jogo que aconteceu lá na cidade de Imperatriz. Lá na cidade de Imperatriz, o Imperatriz jogou em casa e foi um excelente jogo. Essa 5ª rodada, os jogos foram muito bons, apesar de alguns placares serem maiores do que outros, mas os jogos foram muito bons. Os dois times os times do campeonato no geral, já estão entendendo que o campeonato tá afunilando e quanto melhor jogar, melhor possibilidade vai ter de conseguir pontos importantes. É um campeonato de tiro curto. Sim. São 8 times e aí só falta 2 rodadas e aí tem essa briga aí na parte de cima e de baixo da tabela. E o Imperatriz abriu o placar no primeiro tempo com Adalto e depois com o Gabriel. O Imperatriz estava dominando o jogo
o São José, o Santa Quitéria não conseguia jogar de forma alguma. No segundo tempo, Renato fez um gol contra pro Imperatriz. Zagueiro, ele entrou com bola e tudo dentro do gol, na realidade. Tentou desviar a bola acabou entrando dentro do gol. E no segundo tempo, o Imperatriz marcou mais um, só que dessa vez foi contra. Renato, do Santa Quitéria, foi tentar desviar a bola e acabou colocando para dentro do gol. E o Santa Quitéria conseguiu descontar um gol, pelo menos um gol, no finalzinho do jogo mesmo, no último minuto do jogo, com o Rodrigo. Mas ficou por isso mesmo, o Imperatriz conseguiu mais uma vitória, tá muito bem na competição, já tá na parte de cima da tabela há algumas rodadas e tá líder também há 2 rodadas, se eu não me engano. O Imperatriz veio, da 4ª rodada, veio de uma vitória em cima do Sampaio Corrêa. Do Sampaio Corrêa. E aí conseguiu a sua 3ª vitória no campeonato, e aí assume a liderança com 10 pontos. Com 10 pontos, bem forte. E atrás do Imperatriz vem o Moto com 9 pontos. O Moto com 9, o São José com 8, e aí fechando a tabela de classificados, a gente tem o Maranhão com 8 pontos. Que conseguiu vencer do Sampaio Corrêa, que a gente vai falar daqui a pouco. E o MAC conseguiu vencer do Sampaio Corrêa e conseguiu respirar novamente na competição, porque o MAC estava vindo de uns resultados negativos para eles. E o interessante é que venceu do Sampaio Corrêa, e o Sampaio Corrêa automaticamente saiu da zona de classificação, porque os outros resultados não foram favoráveis ao time. O Sampaio Corrêa perdeu 4 posições só nessa rodada. Era o líder na 4ª rodada, no final da 4ª rodada o Sampaio Corrêa era o líder. Terminando a 5ª rodada, o Sampaio sai da zona de classificação, vai para 5º colocado com apenas 7 pontos. O gol contra do Sampaio Corrêa aconteceu antes dos 5 minutos de jogo, bem no comecinho, gol contra do Odair Lucas. Uma bola cruzada ali, uma bola parada, cruzada na área, o zagueiro tentou tirar e entrou com bola e tudo. A partir daí o Sampaio Corrêa abafou o time do Mike, o Marlon jogou muito bem, o Sampaio Corrêa entrou com um time misto. O Sampaio Corrêa tá pensando nos outros campeonatos, tá no Maranhense, tá na Copa do Brasil e tá na Copa do Nordeste. Então entrou novamente a 2ª rodada que o time do Sampaio Corrêa entra com um time misto. Então na 5ª rodada também entrou com um time misto, com alguns... O problema disso é relaxar muito o Campeonato Maranhense e não conseguir nem a classificação. E aí seria bem trágico, na realidade, pro Sampaio Corrêa. Entrou com alguns titulares, a torcida no final do jogo reclamou muito dessa falta de compromisso que o time está tendo com o Campeonato Maranhense. O técnico do Sampaio Corrêa, o Diá, ele tá reclamando da tabela dos 3 campeonatos, tá reclamando da tabela da CBF, que é afunilando os jogos aí. Mas a gente sabe que todo time joga quarta e domingo, e o Sampaio na quarta-feira já tem jogo de novo, pela Copa do Brasil contra a Ponte Preta. E aí nesse jogo contra a Ponte Preta pela Copa do Brasil, e aí a gente vai ter o retorno de 4 titulares que não jogaram nessa 5ª rodada do Campeonato Maranhense. Então o Sampaio Corrêa caiu 4 posições. Detalhe que foi um jogo com 7 pontos. Depois do gol do MAC, foi um jogo de ataque contra a defesa. Só que a linha de marcação, a linha defensiva do MAC estava muito forte. Conseguiu anular os laterais do Sampaio Corrêa, que são por onde saem as principais jogadas, e o meio. E o Sampaio o tempo inteiro em cima, tentando gol, mas não é efetivo. Chegava, não dava área, o Sampaio Corrêa não conseguia atacar pelas laterais. Então quem vinha fazer a lateral aqui, fazer a ala, era o centroavante, o William. O William jogou muito bem essa partida, foi um dos melhores jogadores em campo. Então ele saía da grande área e vinha fazer ali as tabelas, buscar o jogo ali no lado direito. Deu vários cruzamentos pro time, mas aí o time não conseguiu empatar o jogo. O Marlon, que é um dos melhores jogadores do Sampaio Corrêa, saiu para a entrada do Marcelinho. O Marcelinho não entrou bem na partida, errou muitos passes, não conseguiu ali articular o meio de campo. Então a gente fica pensando desse descaso do Sampaio Corrêa em entrar com um dos 2 principais jogadores, que é o Marcelinho e o Marlon, que fazem o meio-campo titular do Sampaio Corrêa. Então, e o Marcelinho não entrou bem nessa partida, não conseguiu articular o certo que a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste são campeonatos grandes e que rendem muito dinheiro pro clube, mas deixar o Maranhense de lado, eu acho complicado isso. Tem que ver o meio termo também, né? Sim, o Sampaio Corrêa no segundo tempo tentou muito, teve uma bola ali que passou pertinho do poste direito do goleiro, e aí o Sampaio Corrêa não conseguiu, e aí a gente termina essa 5ª rodada
Com o Sampaio Corrêa fora da zona de classificação. E a quinta rodada foi isso. O Sampaio Corrêa saiu da zona de classificação, o Moto conseguiu permanecer na segunda colocação, o Imperatriz se manteve ainda mais forte na ponta do campeonato e o MAC voltou a brigar pela classificação. Nos próximos jogos, que vai ser a sexta rodada, lembrando que ainda faltam 2 rodadas apenas para separar o pessoal da semifinal e da final, faltam 2 rodadas e a próxima já é a sexta. Rodadas. A sexta rodada a gente vai ter o Motoclube recebendo o Santa Quitéria aqui em São Luís, o Maranhão e o Imperatriz, aí a briga em cima da tabela, na parte de cima, e o Bacabal, lá na cidade de Bacabal, recebe o São José, e aí o Sampaio Corrêa recebe um dos que brigam para não ser rebaixado, que é o Cordino. Então, pessoal, o Passe Gol tá ficando por aqui. Na próxima segunda a gente tá de volta com muito mais coisas do Campeonato Maranhense e trazendo a sexta rodada da competição, na realidade. É isso aí, galera. E você faça o Passe Gol junto com a gente, se inscreve no canal no YouTube do Passe Gol, mande seu recado por esse número do WhatsApp aqui da produção da TV e a gente faça o programa com a gente. É isso aí, galera. Até a próxima segunda. Valeu!